Muito bem, pessoal, esse daqui então é o segundo vlog onde eu vou contar um pouco sobre o que me fez ser professor de Química. E ele será dedicado ao meu terceiro ano do ensino médio. Muito provavelmente vai ser um vídeo bem grande, porque o meu terceiro ano tem muitas histórias paralelas, muitas histórias que se derivam a partir dele. Eu até pensei em dividir, mas eu acho que não ia ficar muito bom. O terceiro ano, para mim, foi um ano muito especial. A impressão que eu tenho é que ele não teve apenas 365 dias. Para mim foi um ano muito longo, mas foi um ano muito recompensador. Não sei se vocês assistiram o primeiro vlog dessa série, eu vou deixar aqui no card ou em algum lugar aqui na tela ou na descrição, enfim, para você dar uma olhadinha ali e entender mais ou menos como foi a minha vida como aluno até o segundo ano do ensino médio. Eu terminei o vídeo anterior falando então que eu queria ser professor de História. Então comecei o terceiro ano com essa ideia. Eu tinha bem claro na minha mente que aquele, diferentemente dos anos anteriores, deveria ser o ano que eu deveria estudar. Afinal, eu queria entrar numa universidade e deveria ser uma universidade pública, até porque eu não teria dinheiro para pagar uma universidade particular. Então eu queria entrar numa universidade pública, na minha mente eu queria entrar na UERJ. E eu tenho um motivo para isso. Eu tenho um tio que morava perto da UERJ, ele morava numa comunidade ali, não sei muito bem como descrever, e várias vezes meu pai me levava para visitá-lo e de lá dava para ver a UERJ. E meu pai várias vezes falava, olha, um dia eu quero que você estude ali, ali é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Não tinha muito significado para mim na época, mas quando tive que prestar o vestibular, eu olhava a UERJ como sendo o local onde eu queria estudar. Na prática, eu não fui para a UERJ e a UERJ lá do Maracanã ficaria muito distante para mim. Então, eu acabei não indo para lá, mas na minha mente eu queria estudar na UERJ. Então, começou o terceiro ano e nas primeiras aulas aconteceram duas coisas bem interessantes. Uma, aquele professor de História que eu falei que foi minha grande inspiração nesse período do ensino médio, ele levou o caderno de provas da UF, levou o que seria o vestibular da UF, da primeira fase, para a gente dar uma olhada. Eu peguei emprestado, tirei a cópia dele para tentar resolver em casa depois. E a sensação que eu tive quando peguei aquele caderno, bom, a primeira coisa foi, professor, tem que fazer tudo isso daqui num dia? Lá no período de provas, em 4 horas, 5 horas, enfim. Eu achei muito grande. E mais ainda, eu não conseguia fazer nenhuma questão. Folheava, passava, não conseguia fazer nenhuma questão. Então essa foi a primeira coisa interessante na primeira semana de aula. A segunda, que a professora de literatura falou alguma coisa a respeito sobre pegar um formulário lá na UERJ para não ter que pagar a prova. Na verdade era o formulário de isenção. Hoje eu não sei como que é feito isso, acredito que seja online, mas na época eu tinha que ir até a universidade, encarar uma fila enorme para pegar o formulário de isenção, preencher, mandar pelos correios para ver se eu conseguia isenção ou não. Então, eu e mais 3 colegas, eu lembro que eram só meninas, pegamos o ônibus, fomos até o UERJ, pegamos uma fila enorme. Eu nunca vi tanta gente numa única fila. Mas pegamos lá o formulário de isenção, aproveitamos, acho que passamos por Niterói, pegamos o da UF, não lembro ao certo. Bom, a conclusão foi que eu peguei o formulário de isenção, preenchi, só que à noite aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Comecei a ter febre, senti um frio estranho, eu estava com dengue. Então os sintomas começaram a aparecer nesse dia. Eu fiquei uma semana em casa, uma semana e pouquinho em casa, porque não consegui assistir às aulas. Então já comecei o terceiro ano faltando. Bom, depois que eu me recuperei da dengue, eu voltei a assistir às aulas e ali eu comecei a entender que eu precisava estudar. Se eu quisesse entrar na universidade, eu precisava estudar e estudar por conta própria. A escola não seria suficiente para mim. Eu havia comprado um livro de português e comecei a estudar português, comecei a estudar gramática, regras de acentuação, separação de sílabas, enfim, comecei a estudar por conta própria. Só que eu também entendi que não era bem aquilo que se cobrava no vestibular. Aquela prova da UF, por exemplo, não tinha muita coisa nesse respeito. Então eu tinha que focar o meu tempo estudando algo que poderia cair no vestibular. Só que eu não tinha livros, né? E como é que eu ia fazer isso? Um amigo meu, um dos meus melhores amigos no ensino médio, havia conseguido alguns livros que na verdade eram algumas apostilas do Telecurso 2000, Telecurso segundo grau, enfim. Eram livretos extremamente resumidos, só que abordavam as matérias do ensino médio. Então ele tinha
3 livros de cada disciplina. Então eram 3 livretos de matemática, 3 livretos de português, 3 livretos de física e de química. E na verdade faltava um 4º livreto, mas esse ele não tinha. Bom, seja como for, ele acabou me emprestando e eu comecei a estudar. Comecei a abrir do zero e comecei a ler sozinho aqueles livros. Eles eram muito interessantes porque eram extremamente resumidos, extremamente simples. Só que eu precisava recuperar um conteúdo que eu não aprendi nem no primeiro ano, nem no segundo ano e provavelmente não iria aprender no terceiro ano. Para vocês terem uma ideia, eu não tive professor de matemática no terceiro ano. Meu professor de matemática só veio aparecer, se eu não me engano, em setembro ou outubro. Tenho quase certeza que foi em outubro. Então eu tinha que aprender em menos de um ano o que eu não havia aprendido em 3 anos. Eu sabia muito bem que eu não poderia contar com a escola. A escola apenas, ela não iria me ajudar a passar no vestibular. O que eu estava aprendendo ali não seria suficiente. Eu me inscrevi num pré-vestibular aos sábados, um pré-vestibular comunitário. Os professores lá eram excelentes, estavam dispostos realmente a ajudar. Eu lembro que quando eu comecei a assistir às aulas, eu vi um universo completamente distinto. Primeiro porque ensinavam várias coisas que eu não fazia a mínima ideia que existiam. Outra, eu comecei a ter aula com professores mais jovens e estavam mais estimulados, porque muitos deles, na verdade, ainda estavam se formando. Então ainda tinham muito desejo de dar aula. E era um ambiente bem legal mesmo. O pré-vestibular, pelo menos no início, me ajudou muito. Eu lembro, por exemplo, da minha primeira aula de química. E o professor era um professor muito engraçado, a turma conseguia prestar atenção, ele brincava bastante com a gente. A primeira aula foi de radioatividade. Eu não sei porque ele escolheu radioatividade, porém, essa foi a primeira aula. Mais à frente eu vou falar sobre esse professor, né? Nossos caminhos se cruzaram depois, mas por hora eu tenho a ideia que era um professor muito divertido, um professor muito legal. Essa era talvez a principal característica dele. Bom, então eu tinha um pré-vestibular aos sábados e sabia, mesmo com o pré-vestibular, que ele também não seria o responsável pela minha aprovação. Eu consegui entender que o único responsável pela minha aprovação nesse caso seria eu. E com mais ou menos 2 semanas de aula, 2 ou 3 semanas, aconteceu a melhor coisa que poderia ocorrer naquele terceiro ano. Os professores entraram em greve. Eu não olhei isso como sendo algo prejudicial, pelo contrário, eu olhei isso como sendo uma chance para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse aprender mais. Isso porque eu teria mais tempo. Então eu tive um ritmo de estudo onde eu acordava, começava a estudar mais ou menos 8h30, 9 horas, e ia aí até umas 6 horas da tarde, 7 horas da noite, enfim, sempre lendo esses livretos. Então mais ou menos eu separei segunda-feira, de uma semana eu estudaria português, na outra semana literatura. Terça-feira eu estudaria, sei lá, química uma semana, física na outra semana. Quarta-feira seria história, na outra geografia. Então eu ficava alternando cada uma disciplina de 15 em 15 dias, mas eu estudava apenas aquela disciplina naquele dia. Na prática era pegar os livretos, começar a ler e tentar fazer os exercícios. Uma outra coisa muito boa que aconteceu comigo, minha calculadora quebrou. Então eu tinha que fazer as contas na mão mesmo. Isso me ajudou bastante. Agora, quando chegou na sexta-feira da primeira semana, eu comecei a estudar biologia. E aí eu comecei a perceber que biologia era uma matéria terrível. Eu não conseguia entender nada daquilo. Cada nome complicado. Só para vocês terem uma ideia, quando eu li a definição de carboidrato, lá falava que carboidratos são compostos derivados de poliálcools e de cetonas e aldeídos. Eu decorei esses nomes, nunca tinha ouvido falar de cetona, a não ser a acetona, e aldeído pelo menos tinha sido a primeira vez que eu tive contato com essa palavra. E eu ficava memorizando esses nomes porque eles não faziam parte do meu vocabulário. Então biologia para mim era a disciplina mais complicada. E o pior, eu era aluno nota 10 em biologia na escola. Eu havia entendido que eu não havia aprendido biologia. E se eu quisesse minha vaga na universidade, eu deveria aprender biologia. Então sexta-feira era o dia de se estudar biologia. Então o meu ritmo era basicamente isso. Durante a semana eu estudava com esses livretos, que meu colega me emprestou, ele não ia prestar vestibular, e no sábado eu ia para o pré-vestibular, que no início foi de grande ajuda. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que eu estava aprendendo, e mais ainda, eu estava conseguindo ver a lógica das coisas. Eu estava conseguindo entender por que eu estudava física, por que química era importante, como que a química estava no nosso dia a dia. História eu já sabia da importância,
Geografia também, eu estava gostando bastante de estudar geografia. Matemática, aliás, matemática sempre foi o ponto mais complicado, porque, como eu disse, eu não tive professor de matemática e era bem difícil aprender matemática sozinho, mas mesmo assim acabou indo. Mas biologia era a disciplina mais difícil de todas. Só que aconteceu um efeito muito estranho comigo. Biologia era a disciplina mais difícil, portanto era aquela que eu estudava mais. E por ser aquela que eu estudava mais, acabou sendo uma das disciplinas mais legais para mim. Eu comecei a estudar muito biologia, e biologia, cada vez que passava, tornava-se a disciplina mais bonita, a disciplina mais legal. Mas eu queria fazer história. Aconteceu que aquele meu professor, ele decidiu fazer um trabalho um pouco diferente com a turma. Ele considerava a turma boa e resolveu passar um trecho de um livro para a gente, um capítulo de um livro, falando a respeito da ética paternalista cristã para colocar em discussão. Só que esse trecho não era de um livro didático, era, enfim, de um determinado livro que provavelmente ele leu na graduação, mas ele achava que a turma daria conta disso. Eu achei o texto extremamente chato, eu não consegui ler esse texto. Eu li, sei lá, 3, 4 vezes a primeira página e não consegui avançar. Aí eu cheguei para ele, professor, os livros de graduação costumam ser desse nível? Ele falou, não, os de graduação são mais rebuscados, são mais pesados. Isso aqui é um livro mais tranquilo. E não vai dar certo. Eu não vou ficar 4 anos lendo esse tipo de texto, lendo esse tipo de livro. Não vai funcionar comigo. Então, meio que o meu amor por história começou a diminuir e, por outro lado, o meu respeito, gosto e admiração por biologia começou a aumentar. Bom, eu comecei a estudar tanto biologia que eu decidi que seria professor de biologia. Então, a disciplina que eu estava odiando, que eu simplesmente detestava, acabou se tornando a melhor disciplina para mim. E nesse meio tempo, como o que me fascinou em biologia foi a bioquímica, eu também comecei a gostar de química. Mas eu gostava muito mais de biologia do que de química. Bom, o tempo passou, chegou mais ou menos março ou abril, os professores saíram da greve, o que para mim foi horrível, porque eu tinha que ir de manhã para a escola, e ir para a escola representava não aprender. Eu rendia muito mais estudando em casa do que indo para a escola. Então, o meu terceiro ano também foi um período que eu matei bastante aula, só que agora tinha um outro objetivo, eu matava a aula para estudar em casa. E várias vezes eu falava isso com os professores. Olha, professor, eu não vim na sua aula semana passada porque eu fiquei estudando em casa e estudando em casa eu rendia mais. E de fato, o meu rendimento em casa era muito maior, porque se eu fosse para a escola, eu ia ficar a manhã toda, o professor, sei lá, iria falar um pedaço do que talvez ele tivesse preparado para aquela aula, sendo que isso já era uma coisa que eu tinha estudado. E eu conseguia varrer uma quantidade muito maior de conteúdo se eu ficasse em casa. Então, todo o meu ensino médio foi de falta, falta e falta, sendo que no terceiro ano foi por um motivo mais justificado. Bom, o tempo passou, chegou mais ou menos março ou abril, veio o primeiro vestibular da UERJ, a primeira prova da primeira fase da UERJ. Eu já tinha conseguido ler todos aqueles livros que o meu amigo havia me emprestado. E como o vestibular da UERJ, a primeira fase, vem logo no começo do ano, acaba sendo um vestibular mais simples. Então eu consegui ver boa parte do conteúdo que seria cobrado, exceto a parte de matemática. Veio a hora da verdade. Bom, fiz a prova e tirei C, numa escala de A, B, C e D. Não foi a nota que eu queria, mas foi uma nota boa. Com D eu estaria aprovado. Então eu consegui tirar um C, e isso um estudo em casa, um estudo sozinho praticamente. Bom, virei então um outro vestibular de primeira fase da UERJ, mais ou menos no meio do ano, e eu teria chance de melhorar a minha nota. Bom, acontece que eu já tinha lido aqueles livros que meu amigo havia me emprestado, mas eu entendia que aquilo não era suficiente, eu deveria avançar um pouco mais. Na época, se vendia uma coleção de livros de ensino médio muito em conta. Eu tenho um livro aqui, um dos poucos que restaram, era dessa coleção, não sei se vocês conhecem, Novo Ensino Médio. É um livro de volume único, extremamente resumido, esse aqui é o de biologia, mas era o que eu podia comprar. E o conhecimento aqui era mais aprofundado do que aqueles do que o meu amigo havia me emprestado. Esse livro de biologia, por exemplo, foi um livro que eu amei. Eu gostei muito mesmo desse livro de biologia. Eu acredito que um professor de biologia deve considerá-lo muito simples, muito resumido. E de fato é. Hoje, olhando, eu considero ele muito resumido. Mas na época me ajudou demais. Representava um conhecimento avançado de biologia para mim.
Então, continuei estudando, eu consegui comprar um livro de cada disciplina. Na época, acho que eu paguei algo em torno de R$ 20. Hoje seria algo em torno, acho que de R$ 50 cada livro. Não sei quanto está o valor hoje, se é que ainda existe essa coleção. O livro de história eu gostava, o livro de biologia eu gostava, o de geografia eu gostava, o de química era uma porcaria. O livro de química era horrível, horrível, horrível dessa coleção. O de português eu gostava bastante, só que o de português eu acabava não estudando, porque, enfim, trabalhava gramática e gramática não seria cobrado nas provas de vestibular. Bom, veio então o segundo exame da UERJ e eu consegui melhorar a minha nota para B. Fiquei muito, muito feliz com isso. Inclusive, os professores do pré-vestibular, eles falavam que se eu quisesse prestar vestibular para biologia, com B eu já tinha grandes chances de ser aprovado. Isso, pessoal, foi muito significativo para mim, porque eu iniciei o terceiro ano sem esperança nenhuma de ser aprovado no vestibular. Alguns colegas meus mesmo me perguntaram: por que você está gastando tempo fazendo isso? Você não vai ser aprovado mesmo. Você não vai conseguir passar, ninguém consegue passar pelo vestibular, pelo menos ninguém ali do nosso meio. Mas eu resolvi estudar. E na primeira prova eu consegui tirar um C, na segunda prova eu consegui tirar um B, e nesse ano específico teve uma terceira prova de primeira fase da UERJ, porque foi o primeiro ano de cotas. E como eu sempre fui aluno de escola pública, eu tive direito a cotas, nesse caso, o primeiro ano, e era um esquema diferente de hoje. 50% das vagas eram destinadas aos cotistas, porém eles tinham um vestibular próprio. A primeira fase era uma fase apenas para aqueles que estavam se inscrevendo pelas cotas. E não foi um vestibular fácil, não. Eu fiz, então, essa terceira prova e a minha nota, de novo, foi um B. Porém, faltando uma questão para eu tirar conceito A. Então, de novo, eu consegui ver que o meu conhecimento estava aumentando. Da minha turma, praticamente ninguém queria prestar vestibular. Como disse, teve algumas meninas que tentaram, tiraram nota baixa na primeira fase, acabaram desistindo para a segunda, outros não foram aprovados para a segunda fase, então eu estava praticamente sozinho nisso. E, de novo, eu já havia entendido que se eu quisesse no ano seguinte entrar na universidade, eu deveria estudar. Era esse o único caminho. Eu não deveria confiar, por exemplo, na escola, eu não deveria confiar nos professores do pré-vestibular, não confiar no sentido de que eles seriam responsáveis pela minha aprovação. Eu seria o responsável pela minha aprovação. Eu poderia contar com a ajuda deles, como de fato eles me ajudaram muito, porém, se eu não tivesse o meu ritmo de estudo, não ia adiantar nada. Eu não ia conseguir ser aprovado. Então, acabou essa parte que seria o primeiro semestre de 2002. No segundo semestre, eu estava me preparando para a segunda fase da UERJ. Então, eu estava com classificação B, eu estava concorrendo pelas cotas, e eu me inscrevi para o Polo de São Gonçalo. Eu me inscrevi para Biologia, para a Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, que é o município que é próximo. E nessa segunda fase eu deveria encarar, além da prova de Biologia, uma prova de Química, uma prova de Português com redação e uma prova de Física. O problema era a prova de Física, que eu não estava tão preparado para ela. Física sempre foi uma disciplina muito complicada para mim, exatamente por conta da matemática. Bom, mas esse então era o meu desafio com a UERJ. Eu também me inscrevi para a UF, que é uma universidade que fica em Niterói, só que para a UF aconteceu um negócio meio estranho, que acabou mudando em muito a minha vida. Eu queria me inscrever para a Biologia, então eu peguei o formulário, que na época a gente escrevia mesmo, não era online, então escrevi a lápis, para não errar, para Biologia, estava tudo para Biologia. Aí do nada, eu acho que eu fiz uma das maiores besteiras da minha vida que acabou dando certo. Química é legal, e como eu quero ser professor, bom, falta mais professor de Química do que de Biologia. Notem como o meu pensamento era pequeno na época. E eu até considero que, comparado com os meus colegas, até que eu tinha um pensamento bem amplo, porém, ele é extremamente reduzido olhando hoje. E Química havia sido uma disciplina que eu havia evoluído bem. Estava aprendendo bem, só que eu não sabia nada de fisicoquímica, mesmo a fisicoquímica mais básica, mas eu achava que conseguia entender bem a química. Por exemplo, química orgânica, quando eu comecei a estudar, eu achei extremamente fácil. A parte de nomenclatura eu aprendi em uma semana. Aquilo que para mim era um absurdo, o nome cetona e aldeído, se tornou algo até que bem tranquilo, bem fácil de entender. Bom, conclusão, eu acabei me inscrevendo para Biologia
a lápis para o UF, depois eu apaguei e coloquei para Química, pensando que, assim como na UERJ, a prova específica de Biologia era Química e Biologia, no caso da Química também seria Química e Biologia. Fui, mandei a minha inscrição, eu estava inscrito para Química na UF e Biologia na UERJ. Depois de algum tempo, eu continuava estudando, nesse caso eu estava estudando apenas Biologia, Química, um pouco de Física, Português eu acabei não estudando. Aí quando avançou um pouco mais, eu peguei o edital da UERJ, que nós chamávamos de Manual do Candidato, e eu encontrei ali as provas discursivas de Química. Eu vi que não caía Biologia. Aí eu pensei assim, que estranho, a UERJ não cobra Biologia na segunda fase. A UF... E eu não vi o Manual do Candidato da UF. Eu não olhei as provas da segunda fase. Eu havia pressuposto que era Química e Biologia. Na hora eu peguei lá o formulário, abri e quando eu dei uma olhada lá, a prova de segunda fase era Química e Matemática, além da redação. Na hora eu pensei, lascou, ferrou. Estou reprovado na UF, não tem jeito, eu tenho que conseguir minha vaga na UERJ. Então eu acabei me inscrevendo para Química sem gostar tanto e na segunda fase ainda caiu uma disciplina que eu tinha extrema dificuldade. Bom, veio então a primeira prova discursiva da UERJ, era uma prova de português e física. A prova de português eu fiz tranquilo, não tive problemas nenhum. A prova de física foi uma das provas mais difíceis que eu fiz até hoje. Eu fiquei mais ou menos 3 horas só na prova de física e eu acertei uma única questão, uma questão que envolvia movimento circular. Aquela prova foi muito difícil. Eu cheguei em casa desolado, achando que todo aquele meu empenho tinha sido jogado fora, porque muito provavelmente eu havia zerado a prova de física. Só essa questão que eu tinha esperança de ter acertado. Bom, veio a segunda prova na semana seguinte, ou 15 dias depois, não lembro. Era uma prova de Química e Biologia, foi bem tranquilo. Essa daí eu não tive muitos problemas. Não foi um notão, mas eu tinha meu pé no chão. Bom, agora então era aguardar a minha nota na UERJ. Para Química na UF, eu fiz a primeira prova da UF, aquela prova que era tida como a mais difícil da região. Eu nem me inscrevi para o UFRJ porque eu sabia que ficava muito distante para mim, não ia ter como cursar o UFRJ. Mas enfim, fiz a prova objetiva da UF e eu não lembro qual foi a minha nota, mas foi uma nota bem satisfatória. Por exemplo, a parte de geografia eu gabaritei, a parte de português e literatura eu gabaritei. A prova de física eu acertei 7 questões de 10. Enfim, a minha nota foi muito boa. Só que em Química eu acertei, se eu não me engano, 4 questões, 4 ou 5, mas acho que foi 4. E em Matemática eu acertei apenas 3 questões, que eram exatamente as provas que eu iria fazer na segunda fase. Para vocês terem uma ideia, eu havia estudado muito, eu havia aprendido muito. Só que na prova objetiva da UF caiu um tal de ácido de Bronsted. Eu nunca tinha ouvido falar do ácido de Bronsted, eu conhecia apenas o ácido de Arrhenius. Quando veio a segunda fase da UF, a prova discursiva, que tinha a redação, aliás, a redação não era no mesmo dia, era a prova de Química, a prova de Matemática, caiu um tal de ácido de Lewis. Eu nunca tinha ouvido falar do ácido de Lewis. Mas eu fiz a prova de Química, minha nota lá não foi grande coisa, acho que eu tirei 6 em 10, não foi uma nota ruim, até que veio a prova de Matemática. Pessoal, eu não sabia nada da prova de Matemática, absolutamente nada. Mas tinha uma questão que eu sabia. Não sei se vocês conhecem o chamado quadrado mágico. A gente pega um quadrado, divide em 9 quadrados menores, e a gente tem que preencher com números de 1 a 9, sem repetir, de forma que o somatório de cada linha, de cada coluna, dê 15. Eu acho que vocês já devem ter visto isso. Bom, caiu essa questão na prova. Só que na prova era um sistema de várias funções, onde o que seria cada quadrado seria, na verdade, uma equação. Eu deveria determinar o x, o y e o zero, um sistema de 3 variáveis. Quando eu tinha mais ou menos 13 anos, um colega meu me mostrou esse problema do quadrado mágico, pediu para que eu resolvesse. Eu resolvi, só que depois ele me ensinou um macete. Falou, Antônio, coloca o 5 no meio, e se eu não me engano, não conferi, em cada uma das diagonais da ponta, você vai colocar 1, 3, 7 e 9, os números ímpares. E depois você adiciona os números pares, a fim de ajustar para que o somatório dê 15. Então eu sabia a posição de cada número. O que eu fiz com a prova? Eu não sabia resolver isso via escalonamento, mas eu sabia igualar
essas equações a um determinado número. E tinha alguns campos em que tinham apenas y, por exemplo, tinha apenas uma variável. Então eu igualei essa variável a um número e com isso eu consegui resolver o sistema. Foi a única questão que eu acertei. Na verdade eu tirei 1,1, então eu tirei 0,1 em alguma outra questão que acabava impedindo de eu zerar e ser eliminado. Conclusão, eu tirei uma nota baixíssima em matemática, porém também não fui eliminado. A mesma coisa aconteceu lá na UERJ. Com isso, fechou então o ano. Foi um ano fantástico em termos de aprendizado. Eu terminei o ensino médio entendendo por que eu estudava química, por que eu estudava matemática, por que eu estudava biologia. Eu consegui ver a relação entre as ciências da natureza. Eu consegui entender a aplicação da química na biologia. Eu consegui ver como que a física acaba legislando sobre todas essas transformações. Para mim, no terceiro ano, eu consegui compreender o objetivo do ensino médio. Mesmo que eu não fosse aprovado, a quantidade de conhecimento acumulado e, mais ainda, as correlações que eu aprendi a fazer foram fantásticas. Valeu por todos os anos anteriores de estudo. Bom, chegou a hora do resultado. Virou um ano, em 2003, então saiu o resultado da UERJ. Eu fui aprovado para Biologia e, para minha alegria, eu fui aprovado em primeiro lugar. Então, dentro, obviamente, desse contexto, né, na UERJ de São Gonçalo, dentre aqueles que estavam concorrendo apenas pela cota, eu fui aprovado em primeiro lugar. Isso foi extremamente significativo, porque Biologia era a disciplina que eu tinha mais dificuldade. Porém, quando eu comecei a olhá-la de uma outra forma, como eu comecei a ver que Biologia era legal, acabou sendo a disciplina que eu mais estava gostando naquele momento e ainda fui aprovado, e aprovado em primeiro lugar. Na UF eu também fui aprovado para Química, só que fui aprovado em 25º lugar. Então, na verdade, eu ficaria para o segundo semestre, entraria apenas no segundo semestre. Então, eu terminei o terceiro ano aprovado em 2 universidades públicas e eu queria cursar Biologia, eu queria ser professor de Biologia. Bom, acabou que eu sou professor de Química, eu também não fui professor de Biologia. Mas isso eu vou contar no próximo vlog, eu vou falar como foi o meu início na universidade e por que eu comecei a fazer a faculdade de Química e não de Biologia. Mas esse terceiro ano para mim foi fantástico. Além desse conhecimento acumulado, além dessa correlação de conhecimentos que eu consegui fazer, foi o ano que eu consegui perceber que se eu tivesse dedicação, se eu tivesse esforço, eu conseguiria atingir os meus objetivos. Eu poderia, embora isso possa soar meio arrogante, mas não tem jeito, eu poderia simplesmente sentar e falar que eu não tive bons professores, que eu não estudei numa boa escola, que o Estado não me deu a educação adequada como ele deveria me dar. Eu poderia dar inúmeras justificativas. Eu poderia falar que meus pais eles não tiveram formação acadêmica para me instruir. Enfim, eu poderia dar inúmeras justificativas e justificativas válidas. O Estado, de fato, não me deu a educação o qual ele deveria me dar. Mas eu preferi, pelo contrário, eu preferi encarar essas dificuldades. Então eu preferi sentar, estudar, enquanto meus colegas e amigos me chamavam, sei lá, para jogar videogame, para jogar bola. Sei que para jogar bola eu nunca ia mesmo. Mas para passear, ou sei lá, para não fazer nada, eu falava, não, tal horário eu vou ter que estudar. Ah, vamos sábado em tal lugar? Não, sábado eu tenho pré-vestibular, eu tenho que assistir às aulas lá porque são importantes. Enfim, eu abri mão de muita coisa, mas fui recompensado. Eu consegui ser aprovado nas universidades, só que o maior desafio ainda estava por vir. Hoje, olhando, a quantidade de conhecimento que eu acumulei foi muito grande. De fato, o que eu aprendi naquele terceiro ano, eu não aprendi em ano anterior nenhum, em termos de quantidade de conhecimento. Só que olhando hoje, meu conhecimento de química ainda estava muito superficial. Eu não consegui aprender química como deveria ter aprendido. E acredito que não aprendi as outras disciplinas também. Porém, eu terminei aquele ano sabendo bem mais do que eu imaginava. E, de fato, para mim foi um ano que, aparentemente, teve muito mais do que 365 dias. Bom, pessoal, eu já falei bastante, vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou falar como foi o meu primeiro período da graduação e o que me fez seguir para a Química e não para a Biologia. Afinal, eu havia sido aprovado nas 2 universidades. Se vocês acham que vale a pena, então eu peço, compartilhe esse vídeo, dê o seu like e, se for novo por aqui, se inscreva na Universidade da Química. Tem muita coisa por aqui, não apenas
histórias da minha vida. Então, se você ficou até agora, muito obrigado mesmo pela paciência e até a próxima.